Olá, eu me chamo Isadora e eu, junto com minhas amigas, né, que foi a Ana Quitéria, a Laís de Miranda, a Marília de Oliveira e a Milena Machado, com os nossos professores e orientadores, o Alano, a Camila e o Paulo Regis, nós realizamos esse trabalho, que foi um relato de caso, que foi sobre a reconstrução labial em paciente portador de síndrome de Leigh-Malin, um relato de caso. Introdução, né? Essa síndrome, ela é uma doença metabólica rara que é caracterizada por uma desordem do metabolismo da purina, resultante tanto da deficiência como da ausência, né, da enzima, da hipoxantina fosforibosil transferase. E uma grande característica dessa síndrome é esse comportamento autolesivo e de desordens motoras dos pacientes. Essas lesões, né, são caracterizadas como lesões mutilantes, elas são severas, né, indicando uma perda tecidual permanente, uma perda de função tanto sensorial como neurológica, e com consequências graves, né, que aumenta a mortalidade desses pacientes e, assim, piorando o prognóstico deles. E tem como tratamento os procedimentos cirúrgicos, né, que são mais indicados em casos de falha da terapêutica clínica inicial. O objetivo desse nosso trabalho é mostrar o impacto positivo que aparece, que tem nesses pacientes após a correção cirúrgica dessas lesões. O material e método utilizado, como foi um relato de caso, a gente associou a isso a revisão, né, de literatura em base de dados, tanto do PubMed como do Cielo, e o nosso caso clínico, né, propriamente dito. Foi uma criança de 11 anos, do sexo masculino, que apresentou essa lesão labial, né, do lábio inferior, de comissura labial bilateral por quelite crônica, resultando em macrostomia, evoluído com uma perda importante de tecido no lábio inferior e retração cicatricial. O que fez mais pensar na cirurgia foi essa perda contínua de saliva e conteúdo alimentar, né? Porque isso nos mostrou que realmente essa perda alimentar é muito ruim para o paciente e também por essas infecções prévias que ele estava vindo a ter, né? Então, foi submetido a uma correção cirúrgica com reconstrução labial e durante a cirurgia foi optado por um fechamento primário com avanço dos retalhos superior e inferior, sem necessidade de outros retalhos locais, preservando a face do paciente, porque futuramente ele pode vir a ter novamente essa lesão. Então, a gente preferiu essa forma mais simples, né? O paciente evoluiu sem complicação cirúrgica nenhuma, com boa cicatrização da ferida operatória. E após a completa cicatrização da ferida operatória, o paciente apresentou uma boa funcionalidade oral, que era o que a gente realmente queria tratar, né? Com continência esfincteriana oral, sem perda de saliva ou alimentos contínuos. E a discussão é justamente aquilo que eu falei um pouco, né? Lá no início, que ela é caracterizada por essas lesões, né? E principalmente mordeduras dos lábios, língua e dedos, causando essas importantes lesões mutilantes. E essas lesões, elas podem sim ser corrigidas por cirurgia, né? E como exemplo, foi a desse nosso caso, que foi uma reconstrução labial em caso de perda de substância tecidual na região. Então, a gente tem como conclusão desse trabalho que pacientes portadores de distúrbios comportamentais, eles podem sim necessitar de reconstrução labial, né, em lesões ocasionadas por mordeduras repetitivas. Essa foi a referência que a gente usou para esse trabalho, certo? E obrigada. Qualquer dúvida pode entrar em contato comigo. Eu coloquei o meu e-mail. E é isso. Muito obrigada. Fiquem com Deus.